Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram aqui no canal. Vai ser aquele bate-papo que eu faço por aqui. Espero ser leve, espero que seja construtivo para vocês, que eu tire as dúvidas sobre esse mundo da manipulação de fragrâncias, tá bom? Que é o que eu faço aqui. Vamos para a primeira pergunta. Olá, Thaís. Tenho uma dúvida. Se você puder me ajudar, eu agradeço de coração. Já usei base pronta para perfumaria, para fazer o meu perfume. Mas agora estava querendo usar o álcool de cereais, mas tenho que acrescentar mais coisas fora a essência? Não dá certo se eu usar só o álcool de cereais mais essência? Então, Lucimar, ótima dúvida. E também super comum. Olha, dá sim para misturar só o álcool de cereais e essência, mas o resultado não vai ficar equilibrado. Sabe por quê? O álcool puro pode deixar o perfume com a evaporação muito rápida e com cheiro residual muito forte, muito agressivo. Principalmente no começo, no início ali, quando você borrifa o perfume, vai sair aquele cheiro desagradável de álcool, sabe? Acho que todo mundo já passou por essa experiência. É por isso que a gente costuma adicionar alguns componentes que ajudam a melhorar a solubilidade, a umectação ou fixação, né, do perfume e a estabilidade dessa fragrância. Por exemplo, o propileno glicol, que eu falo aqui no canal, ele ajuda tanto na solubilidade quanto na fixação, tá? Ele não é um fixador à parte. Por favor, não compreendam dessa forma. Vamos aprender o certo. O propileno glicol, ele é um agente umectante, tá? Ele vai gerar um filme na pele, ele vai ajudar a fragrância se solubilizar no álcool. A fragrância óleo, né? A essência que eu falo, tá? Então, se você quiser fazer uma versão mais artesanal e próxima das bases profissionais, o ideal é álcool de cereais, propileno glicol, água para a base, mais a sua essência contratipo. Concentrações interessantes de 20% a 25%. Eu tenho um vídeo explicando como fazer testes em essências contratipo, está no meu canal. Eu utilizei uma essência do Pure Poison e você pode se guiar com as formulações que eu disponibilizo no vídeo. Pergunta da Adriana. Eu fiz um perfume contratipo com a base e turvou. Percebi que a essência não deu cheiro. Levei para macerar. Quando invasei para levar para maceração, percebi que separou. O que pode ter acontecido? Meu Deus. Isso daí é muito triste, né, Adriana? Eu já passei por isso. Todo mundo precisa passar por isso, porque a gente aprende a dar valor a não depender de bases prontas. Quando um perfume turva ou separa, geralmente é sinal de incompatibilidade entre a base que você utilizou e a essência contratipo. E isso pode acontecer por vários motivos, tá? A base pronta, você não sabe os componentes, as concentrações desses componentes. Como assim, Thaís? Quando você olhar o rótulo da base pronta, você vai ver os componentes daquela base pronta de perfume. Álcool de cereais, propileno glicol, galaxolite, que é o fixador sintético, a almística sintético que eles utilizam muito em base. Mas a concentração desses elementos você não sabe. Tem base pronta que tem muita água. Tem base pronta que tem mais de 25% de água. Então, quando você coloca uma essência sensível à água, ela vai turvar e vai gerar incompatibilidade. E quando o perfume separa, isso é sinal que a essência não se incorporou completamente no álcool. Então, a maceração não vai corrigir isso, porque o problema é de solubilidade e não de tempo de maceração, entende? O ideal nesse caso é testar a compatibilidade entre a essência e a base. No caso, eu oriento você a desenvolver a sua base do zero, esquece esse negócio de base pronta, antes de você fazer um volume de perfume, um volume grande de perfume, usar todo aquele material que você investiu dinheiro e comprou.
As pessoas gastam muito dinheiro fazendo litros de perfume de uma vez, sabe? A pessoa compra 100 gramas de essência, faz tudo de uma vez, aí aquela essência custou, vamos supor, R$80, aí comprou uma base pronta, aconteceu esse problema, é R$80 jogado fora. Mais um comentário do colega. Disse tudo e mais um pouco. Concentração de essência varia de acordo com a família aromática. Meus perfumes variam de 18 a 25% de essência. E fixador é a qualidade e o tipo de essência. Parabéns pela qualidade da informação. Muito obrigada. E é realmente essa mensagem que eu quis passar nesse vídeo. Você está certíssimo, né? Nas suas palavras, a concentração realmente varia conforme a família olfativa. Por exemplo, perfumes cítricos geralmente precisam de uma porcentagem maior de essência para manter o cheiro por mais tempo, enquanto os orientais ou amadeirados costumam ter fixação natural mais alta. Então, dá para colocar a porcentagem menor. Você faz um perfume a 18%, perfume amadeirado, um azarro, um polo verde, que o perfume vai se comportar bem a 18%. Por conta da família olfativa. Muito interessante esse comentário. Minha base, há mais de 5 anos, tem 11% de água. Uso essência pura, sem corte, e mesmo colocando 30% de essência, minha base não turva. Ótimo vídeo. Obrigada. Realmente, existem essências que conseguem suportar concentrações altas de água sem turvar. Isso acontece porque a solubilidade depende muito do equilíbrio entre o álcool e a água, os componentes da essência, como eu já expliquei respondendo outras perguntas. Mas é sempre bom lembrar que cada essência, cada fornecedor de essência tem um comportamento, muda os comportamentos de acordo com os fornecedores. Aquela mesma essência contratipo vai mudar. E algumas são super estáveis, como a sua, do seu fornecedor. Outras turvam com muita facilidade. Então, o segredo está em conhecer bem a sua base e testar cada essência separadamente. Mais um comentário da doutora Michelle. Bom dia, Thaís. Sobre adição de água, muitos falam em adicionar a destilada, desmineralizada ou deionizada. Alguns falam para colocar água da torneira ou mineral. O que você recomenda na formulação? Também sou farmacêutica, mas passei longe da manipulação. Hoje sou entusiasta, iniciante no mundo das fragrâncias. Parabéns pelo canal. Então, doutora, a razão é muito simples. A água de torneira ou mineral contém minerais e impurezas, que podem interferir na estabilidade da fragrância ou de qualquer cosmético. Isso é fato. Uma boa água purificada, deionizada, destilada, garante que a essência se dissolva corretamente e que o perfume fica mais estável. Que tenha estabilidade, uniformidade, né? Não vai ter interferências de íons. Eu adorei saber que você é farmacêutica, provavelmente você já sabe o motivo. E é triste ver, doutora, a gente vê por aí o pessoal falando de água mineral em perfume, em cosméticos. É absurdo. Eu não sei de onde que as pessoas tiraram essa teoria. Isso daí é muito básico mesmo. Os íons, os minerais, eles agem quimicamente no perfume. Nessa parte do vídeo eu estou acrescentando a água no perfume. E se vocês observarem, tá bem turvo, tá? É uma fragrância sensível. Ela já criou uma leve, turbidez. Você pode observar que a transparência se reduziu no líquido. E eu não deixo de utilizar a água, mesmo com essa problemática. Porque eu sei que eu vou recuperar, eu sei como recuperar esse perfume, clarificar. E isso acontece comigo semanalmente nas minhas formulações. Eu já tenho consciência que isso daqui eu faço resolução e faz parte do comportamento da essência. Ela turvou levemente no mapa. Se vocês observarem aí o vídeo, não estava translúcido, né? Aquela cor de perfume. A transparência foi afetada desde o início, quando eu acrescentei o álcool. Por que isso é tão natural? Uma essência contratipo turvar no álcool
Tem gente que, como um comentário de um colega, falou que nunca passou por isso. Eu passo por isso semanalmente. Esse tipo de coisa acontece porque essências contêm químicos aromáticos pesados, óleos essenciais naturais. Os naturais turvam muito. E pode não ser dissolvido completamente, somente no álcool. Isso acontece porque esses componentes menos solúveis formam pequenas gotículas que ficam suspensas, causando essa turvação. Por isso, muitas vezes, a gente adiciona o propileno glicol, que é um co-solvente, para ajudar na estabilidade dessa formulação. Ajudar a dissolver melhor esses componentes e manter o perfume mais limpo e estável possível. Esse é o mesmo perfume após 30 dias de maceração e uma filtragem. Totalmente translúcido, totalmente limpo. A transparência aconteceu porque eu respeitei o processo de maceração e a filtragem. É o mesmo perfume, a mesma formulação. Tá vendo a diferença dos dois? É muito grande. Então, é um processo demorado, é um processo lento, a manipulação de fragrâncias. As pessoas divulgam como algo simples? Talvez, né? Mas não é tão simples assim. Eu vejo que a qualidade dos projetos, essa diferença entre laboratórios muda totalmente a formulação. Não existe formulação fixa, você tem que adaptar. E as pessoas geralmente não têm paciência. Manipulação é paciência. Vamos lá com mais comentários. Uma mentira contada várias vezes acaba se tornando verdade. Agora já tem casa de essência vendendo Johnny como fixador. Outro comentário, acho que mesmo explicando, dando todas as informações técnico-científicas, alertando sobre os riscos e etc. Mesmo assim, a galera vai insistir em colocar, nem que seja aquele 1% de Galaxuid, na base do perfume. Então, gente, esse assunto já tá ficando cansativo pra mim. Porque tem pessoas que chegam no meu canal me xingando, falando baboseira, que eu sou uma pessoa que não tem conhecimento, sou nova de bancada. Gente, deixa eu contar uma coisa que ajuda a entender isso de forma bem visual. Há um tempo atrás, em uma igreja católica, uma senhora resolveu retocar um quadro, uma obra de arte de Jesus Cristo que estava descascando. Ela tinha uma ótima intenção. Ela era inocente, mas não era uma restauradora profissional. Eu dei um Google agora para ver o nome dessa senhora. O nome dela é Cecília Jimenez. Isso realmente aconteceu. Na igreja do Santuário de Misericórdia, na cidade de Borja, Espanha. Isso realmente aconteceu. Eu vou mostrar a foto aqui do quadro de Jesus Cristo que ela restaurou. Isso bombou nas redes sociais uns 10 anos atrás. Tá, mas Thaís, pra que esse blá 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 todo? O que isso tem a ver com perfume? Gente, isso que o batismo faz com as fragrâncias contratipo. É mais ou menos isso que acontece. Quando você tenta colocar os químicos aromáticos em um perfume sem entender de formulação. Um perfume contratipo já não é uma cópia 100% fiel do perfume de grife. Ele consegue chegar a mais ou menos 90% de similaridade. Mas se você pegar um contratipo de baixa qualidade, no caso um quadro de Jesus Cristo que está descascando, pois não contém os mesmos químicos aromáticos, a mesma qualidade que uma fragrância coração, por exemplo, e começa a colocar um Galaxolide, Edione, entre outros químicos pesados para compensar, é como aquela senhora tentando restaurar o quadro. A boa intenção existe, mas o resultado acaba deformando a obra original. Compreenderam, pessoal? Eu sei que você tem intenção de melhorar o seu perfume, como essa senhora teve intenção de melhorar a obra de arte de Jesus Cristo. Mas em perfumaria artesanal, respeitar a formulação original e conhecer a essência é essencial. Se não mesmo querendo melhorar, você pode acabar prejudicando seu perfume. Esse é um dos pontos. Outro ponto importante é que a essência contratipo, na verdade, é uma obra de arte química.
é uma releitura de uma fragrância de grife, feita com um equilíbrio perfeito entre os químicos aromáticos. E esses químicos aromáticos, embora sejam seguros dentro da faixa de estudo, têm toxicidade sim, causam problemas sim, inclusive as fragrâncias em cosméticos é o que mais dá dor de cabeça com relação a alergias, tá? Por exemplo, se você aumentar 1 ou 2% acima de uma concentração recomendada desse químico aromático, pode gerar alergias ou irritações na pele. Você está batizando uma formulação contratipo, você não sabe a quantidade em porcentagem, por exemplo, do Galaxolide que já tem existente na essência. E você vai jogar mais Galaxolide, você vai ultrapassar. Para você que não está compreendendo muito bem, os químicos aromáticos ou fixadores sintéticos que eles utilizam para batizar, para colocar no perfume contratipo, junto com a essência, nada mais é do que elementos, ingredientes que a indústria adquire para compor a essência, para fabricar a essência. O Galaxolide, que é o fixador, ele é muito usado para fazer as essências. E tem muitos perfumes que tem Galaxolide já na fórmula, já na essência. Você compra as essências, a maioria delas tem Galaxolide, a maioria delas tem Edione, e você vai lá e vai fazer o quê? Batizar com mais, porque você está achando a essência fraca. Alguns químicos suportam elevadas concentrações. A gente consegue ter contato com esses químicos em altas concentrações. O Edione é um deles, o Galaxolide é vendido já diluído, é o Galaxolide 50. Então, dificilmente você vai ultrapassar a dosagem para aquilo se tornar alergênico e irritante. Porém, pessoal, para ajustar corretamente uma fragrância contratipo, não dá para adivinhar só pelo cheiro, pela aparência, pela classificação olfativa. É preciso ter conhecimento profundo, conhecimento da composição em porcentagem, em parte por peso, em partes por peso, em porcentagem. Gente, são tantas camadas que envolvem, então deixa isso quieto. Sabe, eu sou mal interpretada aqui, mas eu sou a única que estou me expondo para falar uma realidade que está acontecendo. Pessoas estão tendo alergia. Já teve comentários aqui de pessoas relatando que tiveram alergias com contratipos, batizados, perfumes desbalanceados, cheiro de plástico. Isso é batismo mal feito. Então, pessoal, é isso. Na perfumaria artesanal, temos que respeitar a fórmula do projeto original contratipo, que veio da indústria ou que veio de uma loja confiável. Você não pode ficar adulterando isso, não. Uma adulteração de produto químico é muito complicado, tá? São muitas camadas que envolvem. Não é só questão de olfato, é química, é alergia, é saúde. Tá bom, pessoal? E esse é o vídeo. Espero que vocês gostem.